Eu vi. Pronto. Tá. Obrigado, viu? Obrigado, eu vi aí. Tá gravando agora também, né? Tá aparecendo aqui. Sim. Sim. Até cachorro latindo aí. Oi? Vocês estão vendo o PDF agora? Sim. Sim. Sim, PDF. Sim, professor. Tá. Ok. Tá, então vamos começar, né? Gutenberg parece que está com problema, né? Eu já mandei para ele novamente o link, só que ele falou com o Alberes dizendo que não está conseguindo entrar, não. Deve estar lavando a louça ainda. Eita, boa. Vamos lá, então. Eu já levei, por isso demorei um pouco. E Alex está preparando jantar da noite, professor. Para assistir. Alex está preparando o jantar da noite para assistir com Vou a live. comprar um queijinho, um vinho. Vou pegar um vinho ali, 12 anos. Ah, hoje é dia dos namorados, né? Tá Eu arenguei ontem para fazer as pazes hoje. Bom, vamos lá. Vamos então continuar aí com o negócio do Supremo, né? Então, lembrando que o axioma do Supremo, ele diz que todo conjunto não vazio, né, limitado superiormente, tem Supremo, né? Já existe já o Supremo, e ele é decretado, né? Decretado por axioma, tá certo? E ele é único, não é isso? E, bom, por definição, o Supremo é uma cota superior, e dentro de todas as cotas superiores é a menor, certo? Ok. Muito bem. Então, vamos provar o que tínhamos falado inicialmente na aula passada, né? Provar a existência de alguns números que não existem nos racionais. Por exemplo, o famoso raiz de 2. Esse raiz de 2 é realmente uma notação somente, né? Raiz de 2 é uma notação para o número real positivo cujo quadrado é 2. Então, o teorema, ou a proporção disso, existe, e aliás vai ser único, né? Aí faltou anotar aí, mas eu vou comentar, né? Existe um único número real positivo cujo quadrado é 2. Tá bom? Então, bom, aí está a prova, né? Mas eu vou preferir fazer isso aí no quadro, tá bom? Vamos fazer um quadro. Deixa eu compartilhar o quadro. Professor. Diga. O vento do seu ventilador, eu acho que está indo direto no seu microfone. Ah, tá. Aí, se o senhor puder ficar, assim, um pouquinho entre ele e o microfone, o seu áudio vai ficar melhor. Tá chamando o professor de gorda, bicho? Não, eu estou dizendo que o vento não vai passar por dentro dele. Tá certo. Tá atrapalhando. Não precisa desligar, não, professor. É só o senhor inclinar um pouquinho. Ele está atrapalhando o som? Aí você vai morrer de calor. Ele está atrapalhando o som? Agora mais não, professor. Agora mais não, agora tá ótimo. Agora é só um cachorro que tem aí, que eu não sei de quem é esse cachorro. Não, quando eu estava filmando as aulas, colocava no YouTube, eu tinha que desligar o ventilador, porque realmente o som faz muito barulho aí. Ô, professor, mas é só não deixar que ele vá direto no microfone do notebook. Não, tranquilo. Leonardo está querendo que eu fique de costa para ele, coloque as costas das suas costas para ele ventilar, né? E não assim, Pode ser também. Mas está tranquilo. E a Padoca deu uma ideia aí de deixar o professor com o microfone ligado, né? Quando ele fizer alguma pergunta, aí liga e desliga, né, Padoca? É melhor. Passa. Ótimo. Boa ideia. Tá.
Você está escutando? Sim. Perfeito, perfeitamente. Perfeitamente. Tá ótimo. Tá perfeito, tá bom, professor. tá bom. Tá tranquilo, depois eu tomo banho, não tem problema não. Depois de preparar a janta, ou antes, sei lá. Bom, vamos lá. Estão vendo aí então a mesa, né? O quadro. Certo? Então, existe, né, a proposição, existe um único número real, S, né, tal que S maior que zero, na verdade. Está escutando? Estamos. Estamos sim. Tal que quadrado de S é igual a 2, certo? Vamos lá. Então, a prova, né? Como a gente pretende usar o axioma do supremo, então vamos considerar o seguinte, um conjunto, na verdade, né? Vamos definir um conjunto. Quem vai ser isso aí? Olha, vou considerar o conjunto de todos os números reais, de tal forma que eles sejam positivos, certo? E, além disso, o quadrado dele seja menor que 2, tá bom? Certo? Todos os números positivos cujo quadrado é menor que o número 2. Então, primeira pergunta, A é diferente do vazio? Então, veja bem, o número 1, por exemplo, pertence ao conjunto A, não é isso? Ele satisfaz. Um é positivo, o quadrado é 1 dá 1 e 1 é menor que 2. 2. Perfeito? Outra coisa é que A é limitado superiormente. Veja bem, por quê? Se você tomar um X arbitrário em A, certo? Então, pela definição, ele é positivo e, além disso, o quadrado dele é menor que 2, 2 é menor que 4, então, x quadrado menor que 4, né? E isso implica, então, que x vai ser menor que 2, certo? Olha, x é positivo, né? Porque como está em A, x também é positivo, né? Tá bom? Então, aqui, isso aqui, na verdade, como eu cheguei a isso daqui, formalmente, isso significaria que x quadrado menos 4 é menor que zero, né? Fazendo a fatoração, a gente teria x menos 2 por x mais 2 é negativo. Como x já é positivo, esse fator daqui teria que ser positivo. X é positivo, eu somo 2, é positivo. Então, necessariamente, o outro tem que ser negativo. X menos 2, negativo, e, portanto, x menor que 2. Né? Certo? Formalmente é assim. Olha, qualquer elemento de A é menor que 2. Certo? Isso significa, então, que A é limitado superiormente. Tá certo? Então, A é limitado superiormente. Tá bom? 2 é uma cota superior, beleza? Mas veja bem, nós queremos a menor das cotas superiores, né? E essa menor cota superior, que seria o supremo, vai satisfazer o fato de esse ao quadrado ser igual a 2, tá bom? Então, esse aqui é limitado superiormente. Então, aplico o axioma do supremo, pelo axioma, né, do supremo, do sup, existe esse, o supremo do conjunto A. Tá bom? Então, esse supremo é uma cota superior, certo? E a menor de todas. Bom, a afirmação é que duas coisas. Esse é positivo
E, além disso, S ao quadrado vai satisfazer essa igualdade aqui. S quadrado igual a 2. Tá bom? Então, o candidato a satisfazer essa igualdade é o supremo de A. Beleza? O que é esse positivo? Bom, isso daqui é consequência de que S é uma cota superior. Mas esse conjunto aí está formado por números positivos, não está? Sim. Olha, os elementos de A são positivos. E se S é uma cota superior, então ele tem que ser positivo, de fato. Então esse daqui é direto já. Não há nada a mostrar, né? Porque, certo? Então, o problema é isso aqui. Provar isso daqui. Tá bom? Então, nos números reais, existe a chamada propriedade de tricotomia. O que diz essa propriedade de tricotomia? Se você tem dois números quaisquer, então você pode comparar eles. E então, uma e somente uma das relações de desigualdade é válida. Por exemplo, eu tenho dois números, A e B. Então, posso dizer que A é menor que B, A é igual a B, ou A é maior que B. Tá bom? Então, temos três possibilidades, né? Esse quadrado pode ser menor que 2, ou Maior. Esse maior, e são mutuamente excluyentes, tá? O S quadrado igual a 2. Como nós pretendemos provar a última igualdade, então vamos ter que descartar isso e isso aqui. Tá entendendo? Tá? Ok. Então, a estratégia da prova vai ser justamente isso, descartar essas possibilidades aqui, tá bom? Bom, então, primeiro, o que aconteceria se esse quadrado é menor que 2? Então, a primeira possibilidade. Suponha que esse quadrado é menor que 2, certo? Essa propriedade aí tem que levar a gente a um absurdo, uma contradição. Tá bom? Bom, então, qual vai ser a estratégia aqui? Deixa eu ver como a gente faz aqui. Certo. Existe um número natural. Certo. A estratégia aqui vai ser a seguinte. Um rascunho aqui, por favor. Porque nas notas já coloquei diretamente. E então, algumas vezes as pessoas perguntam como é que sai esse negócio aqui, né? Então, um rascunho aqui, tá bom? Um rascunho. Olha, a ideia, a estratégia aqui para chegar a uma contradição é que vamos mostrar que existe um natural de tal forma que S mais 1 sobre N pertença ao conjunto. E isso aí vai levar a uma contradição, não é isso? Porque S é a menor cota superior. Então, se é a menor cota superior, como é que esse cara, sendo maior que S, vai estar no conjunto A? Veja bem, aqui no gráfico, né? Aqui está S, é o supremo, né? Qualquer elemento de A está por aqui, os elementos de A, certo? Aí você vai achar, para algum N natural suficientemente grande, portanto, 1 sobre N suficientemente pequeno, que ele esteja em A. Isso aí vai levar a uma contradição, tá bom? Então, como a gente escolhe esse A? Bem, para estar em A, isto aqui, quadrado isso daqui, tem que ser menor que 2, não é isso? Agora, isto aqui
S quadrado mais 2S sobre N mais 1 sobre N quadrado. Correto? Bom, então, deixa eu ver. Tá entendendo aí a estratégia da prova? Sim, professor. Sim. Sim, professor. Tá, Não tô então, entendendo. a gente quer que isso aí, olha, isso daqui, né, nós queremos achar esse N, tá bom? Que levaria a uma contradição. 1 sobre N quadrado é menor ou igual que 1 sobre N. Esse rapaz aqui é menor ou igual que 1 sobre N. Então, tudo isso daqui seria menor ou igual que S quadrado mais 2S mais 1 sobre N. Tá bom? Ok. E isto aqui seria menor que 2, seria, olha, estou fazendo um rascunho, Estou fazendo um rascunho. Se e somente sim, 2S mais 1 sobre N seria menor que 2 menos S quadrado. Se somente sim, 1 sobre N, né, seria menor que 2 menos S quadrado sobre 2S mais 1. 2S mais 1 é positivo, não é isso? Então, você teria que escolher um N com essa propriedade, tá bom? Então, já temos a ideia. Agora, vamos formalizar. Vamos formalizar. Então, recapitulando. Suponha que esse quadrado é menor que 2, tá bom? Estamos nessa hipótese, né? Deixa eu apagar aqui esse negócio. Tá. Então, eu já tenho meu rascunho, já sei o que vou fazer. E agora, a gente vai formalizar. Vamos lá. Muito bem. Então, a primeira coisa, como 2, aliás, S quadrado menor que 2, então, 2 menos S quadrado é maior que 0. Perfeito? Sim. Bom, pela propriedade arquimediana, pela propriedade de Arquímedes, né? Existe um natural, o seu colorário tanto faz, existe um natural, né, o colorário que a gente viu, com essa propriedade aqui, ó, 1 sobre N menor que 2 menos S quadrado sobre 2S mais 1, tá bom? Porque, veja, nas notas está direto assim, está direto já a prova, né? Tá. Professor, Aí, só um minutinho. Diga. Essa parte aqui foi da aula passada, né? Essa do Colorado aqui, que o senhor está usando? Isso. Beleza. O colorário da propriedade de Arquímedes, né? Ou também, esse aí é equivalente à propriedade de Arquímedes. Alguns livros botam isso como sendo a propriedade de Arquímedes. Tanto faz. São equivalentes, na verdade. Nas notas aparece como um colorário. Porém, é equivalente. Tá bom? Equivalente. Beleza. Então, a gente tem essa igualdade. Então, agora vamos recuar, né, o processo, como a gente fez aqui, ó. Então, como a gente fez para chegar a esse daqui. Então, 2S mais 1 é menor que 2 menos S quadrado, não é isso? E, portanto, S quadrado menor que... aliás, S quadrado mais... Passando para o lado esquerdo, 2S mais 1
sobre N menor que 2. Guarda essa informação. Vamos chamar aí de estrela. Certo? E então, a gente tem o quê? Logo... Logo, S mais 1 sobre N ao quadrado seria S quadrado mais 2S sobre N mais 1 sobre N quadrado, né? Que seria, por sua vez, menor ou igual que S quadrado mais 2S sobre N mais 1 sobre N, né? Isso aqui, que seria igual a S quadrado mais 2S mais 1 sobre N, e que por estrela, tudo isso seria menor que 2. Então, isso significa que S mais 1 sobre N pertence ao conjunto A. Porque o conjunto A está formado por números positivos, cujo quadrado é menor que 2. Não é? Isso. O conjunto A não é um conjunto formado por reais positivos, cujo quadrado é menor que 2. Então, achando um número cujo quadrado é menor que 2 e ele é positivo. Obviamente, esse é positivo. Por quê? Porque esse é positivo. Eu somei 1 sobre N, ele é positivo. Mas isso daqui é contradição. Por quê? Isso aqui é uma contradição. Exatamente, porque esse aqui superou ao Supremo. Como assim? Você achou um cara dentro do conjunto maior que o Supremo. Do que o Supremo. Não pode, absurdo, então. Consequentemente, essa possibilidade 1 de que o quadrado desse seja menor que 2 está descartada. Tá bom? Tá claro? Ok. Certo. Tá? Bom, é interessante que vocês façam isso, entendam isso daqui, porque depois eu vou deixar um exercício semelhante para vocês. No lugar de 2, eu vou botar um A qualquer, o A positivo. E vocês vão aprovar que para qualquer A positivo existe a raiz quadrada de A. Ou seja, um número real positivo cujo quadrado é A. Bom, então, vamos lá. Essa possibilidade está descartada. Muito bem. Então, agora vamos descartar a outra possibilidade, né? Maior. A outra segunda, então, suponha agora que esse quadrado é maior que 2. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu já tenho daqui é que esse quadrado menos 2, né? Esse quadrado menos 2 já é positivo. Perfeito? Sim. Bom, então, qual vai ser a estratégia aqui? Bom, não sei se vocês estão com o PDF aí? Sim. Tá. Então, no PDF, vamos achar, deixa eu ver aqui como vai ser a ideia aqui. Certo. Olha, a estratégia aqui é um pouquinho diferente. Nesse caso, né, o rascunho é o seguinte. Vamos achar, ou acharemos, achar. A estratégia é o seguinte, achar o natural, M, tal que S menos 1 sobre M seja cota superior. Seja cota superior de A. Certo? Olha, por que isso aí? Veja bem. A ideia é que este daqui sendo supremo, aqui está intuitivamente, né? Intuitivamente,
a cota deveria ser o raiz de 2, né? Que esse número, eu estou chamando assim somente, né? Porque isso ainda não existe, né? O raiz de 2. Mas, intuitivamente, ele deveria ser, ou seja, não é isso? Mas, se S ao quadrado é maior que 2, então é porque S está por aqui. Já superou, não é isso? Superou. Então, aí eu vou achar um cara, né? Aqui, S menos 1 sobre M, que seja cota superior, tá bom? Que seja cota superior. Ou seja, qualquer elemento do conjunto seja menor que isto aqui, tá bom? O X, né? Nós estamos trabalhando com X, eu acho. Certo? Bem, então como a gente vai fazer isso aí? Deixa eu ver aqui como é que é. Certo, porque saiu isso, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, então, esse menos 1 sobre M, temos que ver o quadrado desse daqui, né? Esse menos 1 sobre M seria igual a quanto? Seria igual a S quadrado menos 2S sobre M mais 1 sobre M quadrado, tá? Olha, eu gostaria que isso aí seja cota superior. Então, para ser cota superior, S menos 1 sobre M deveria ser maior ou igual que X. Não é isso? Então, o quadrado disso deveria ser maior ou igual que o quadrado disso, mas, por sua vez, x quadrado é menor que 2. Então, que tal se a gente achar um cara de tal forma que isso é satisfeito? Então, automaticamente, comparando, esse quadrado seria maior que isso, e então esse seria uma cota, não é isso? Então, será suficiente achar um M de tal forma que isso seja maior ou igual que 2, tá? Então, professor, vamos lá. uma dúvida. Diga. Você não tinha dito que x ao quadrado era maior que 2? Não, x quadrado é um elemento de A. Sim, ok. Então, os elementos de A são menores. Menores, Quadrado, ótimo. tá bom? Tá, isto daqui, veja bem. O que eu vou querer mostrar aqui, isto é para algum M que a gente vai escolher, quero que isso seja maior que 2, ou maior ou igual, tá bom? Isso daqui seria maior que esse quadrado menos 2S sobre M. Tá bom? Por que eu estou somando 1 sobre M quadrado, né? Então, se eu retiro esse daqui, seria maior que isso aí, beleza? E agora, eu desejo que seja maior que 2. Tá bom? Aqui vou colocar um quadrinho. Olha, eu não estou fazendo a prova, eu estou ainda no rascunho, por favor, tá bom? Para ver como acho, depois eu formalizo essa ideia, né? Eu estou tentando explicar a você como é que aparecem esses M's, né? Entendeu? Não é que... Não é mágica, não, né? Ok. Tá bom? Então, veja bem. Isso daí equivale a dizer que S quadrado menos 2 seja maior que 2S sobre M. E isso aí é verdade, se somente sim, S quadrado menos 2 sobre 2S maior que 1 sobre M. Perfeito. Isso aí é possível, porque aplicar a propriedade arquimediana, tá ok? Veja, esse quadrado menos 2 é positivo, não é isso? É positivo, esse é positivo, então bastará achar um cara. Agora, vamos formalizar, então. Como
esse quadrado é maior que 2, estamos nessa hipótese, né? Então, esse quadrado menos 2 é positivo. Sim. Tudo isso, aliás, é positivo. Tá bom? Então, pela propriedade arquimediana, a gente pode achar, certo? Vamos colocar aqui, pela propriedade de Arquímedes, né? Arquimediana, existe um natural cujo inverso seja menor que S quadrado menos 2 sobre 2S. Justamente pelas contas que a gente fez no rascunho, né? Esse cara aqui tem que satisfazer. Mas tem outro detalhe técnico aí interessante também. Eu vou querer que S menos 1 sobre M também seja positivo, né? Então, tenho que garantir que 1 sobre M seja menor que S, tá bom? Então, a propriedade arquimediana garante que isso aí aconteça. Tá bom? Eu vou querer essas duas condições aí. Alguém pode dizer, olha, como assim para ambos? Você não provou para ambos. Tudo bem, olha o seguinte. Para esse cara, existe um M. Para esse outro cara, existe um M', digamos. Aí você toma o maior dos M's. Se você tomar o maior dos M's, a inversa será menor. E aí vai satisfazer ambas as desigualdades simultaneamente. Tá bom? Certo. Então, existe. Beleza? Muito bem. Então, com isso, a gente tem o seguinte. Primeira coisa, graças a isso, S menos 1 sobre M é positivo. Primeira coisa. Tá? E a outra coisa é que, além disso, quadrado dele, né? S menos 1 sobre M ao quadrado, que é igual a S quadrado menos 2S sobre M, mais 1 sobre M quadrado, que já seria maior que S quadrado menos 2S sobre M, certo? Mas, por causa dessa relação aqui, dessa relação estrela, tudo isso daqui vai ser maior que 2, né? Porque isso foi escolhido justamente com essa condição. Está correto? Certo. Porque, veja bem, se eu fizer as contas aqui, vou de trás para diante, 1 sobre M, né? Aqui, ó, aqui, essa parte aqui. Essa parte aqui, né? Com isto daqui, eu vou ter, se somente isto aqui, que por sua vez equivale a isso aqui. Tá bom? Então, eu vou ter isso daí. E 2 é maior que x2 para todo x que está no conjunto A. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. A gente teria que S menos 1 sobre M ao quadrado seria maior que o quadrado de x, qualquer que seja o x que tem A. E então, S menos 1 sobre M seria maior que x, porque são quantidades positivas. Justamente por isso que eu escolhi que seja positivo, né? Para todo x que tem A. Isso significaria que S menos 1 sobre M é cota superior. Cota superior de A. Pode isso? Não. Não, porque S, sendo supremo, deveria ser a menor. Aí você achou outra menor. Não pode. Tá bom? Não pode. Então, novamente, essa contradição
é por causa de assumir isso aqui, né? Esse quadrado Que maior que esse 2. quadrado maior que 2. Então, a tricotomia diz que necessariamente a igualdade tem que ser satisfeita. Tá bom? Então, por tricotomia, né, dos números reais, Esse quadrado certo? 2. Isso aí. Então, vamos apagar aqui. Assim, a gente tem, por tricotomia, né? Esse quadrado tem que ser necessariamente 2. Então, dessa forma, você achou um cara cujo quadrado é igual a 2. Unicidade. Unicidade, né? Suponha que se você tem um t maior que 0, tal que t ao quadrado seja igual a 2. Tá? Então, você vai ter a igualdade t ao quadrado igual a s quadrado. Né? Porque ambos são iguais a 2. E então, daqui fatorando, a gente teria t menos s por t mais s seria igual a 0. Tá bom? Não é que eu vou extrair raiz aqui, raiz aí, não, porque eu não sei existência da raiz. Como eu vou aplicar uma coisa que não sei? Não sabe. Mas você usa álgebra aqui, fatoração. Então, R é um corpo. O produto de dois números é 0, necessariamente um deles tem que ser 0. Esse aqui não pode ser 0, ambos são positivos. T maior que 0 e aquele S, que é o supremo, é positivo. Então, esse daqui já é positivo. Então, necessariamente, como é R um corpo, um domínio de integridade, T menos S é 0. Igual a 0. Isso implica que T é igual a S, tá? Então, moral da história, existe um único número real positivo, eu estou dizendo positivo, cujo quadrado é 2. Porque, obviamente, existe o menos S, também satisfaz, não é isso? Menos S, só que menos S já seria negativo, não é isso? E então, esse cara que existe, esse cara que você mostrou que existe, aí você usa uma notação, entendeu? Uma notação. Bom, esse cara é S, eu vou chamar de, no lugar de S, eu vou chamar de raiz de 2, tá bom? Raiz de 2. Raiz de 2 vai ser igual a esse. Tá entendendo agora? Entendi. Tá bom? Então, olha, esse axioma do Supremo é chamado também axioma de completude. Não sei se existe a palavra em português. Completude? Completitude? Não sei como é. Acho que existe. Oi? Acho que existe. Então, veja bem, você tem aí a reta, né, dos números reais. Então, por exemplo, aí você vai ter os racionais, 0, né? Aliás, os naturais, 1, 2, sei lá. E aqui você vai ter os negativos e tal, tudo bacana. Né? Aí você tem as frações, né? 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 aí. 1 sobre 2 aqui, né? 1 sobre 4, sei lá, 3 sobre 4. Não, isso dentro do racional. Mas existem buracos aí. Existem buracos. Como, por exemplo, o raiz de 2, né? Se você traçar essa reta aqui, né? Ou seja, aqui você tem 0, 1, não é isso? E aí você formar, por exemplo, outro segmento vertical, né? De lado 1. Então, esse daqui, pelo teorema de Pitágoras, seria raiz de 2, não é isso? Este lado 1, este lado 1. Então, fazendo aqui centro com compasso, né? Então, marcando aqui, esse aí seria o famoso raiz de 2. Mas esse daqui seria um buraco dentro dos racionais. Seria um buraco. Esse ponto aí não existiria. Mas nos reais existe sim. Então, moral da história, e não somente para raiz de 2, para raiz de 3, para um monte de números aí.
Então, esse axioma do Supremo, intuitivamente, o que está fazendo é tapando esses buracos que deixam os racionais. Tá bom? Tapando esse buraco. E, curiosamente, a gente vai ver nas próximas aulas que dentro dos racionais, os racionais colocados aqui dentro da reta numérica, há mais buracos que racionais. Entendeu? Há mais buracos. Só que você não vê esses buracos. É curioso. Isso aí em termos de numerabilidade. Tá bom? Então, o teorema, o axioma do Supremo permite mostrar a existência disso aí. Em geral, o axioma do Supremo permite calcular, ou permite mostrar, né, dado A um número positivo e N um natural, existe e é único um S positivo, tal que S elevado a N é igual a. Tá bom? O método é mais ou menos semelhante a esse daqui, porém muito mais trabalhoso, né? Envolve raiz enésima, essa coisa. Binômio Newton, essas coisas, né? Tem uma prova aí no livro do Rudin, por exemplo. Mas eu vou querer que vocês façam, eu vou deixar como exercício quando é N2, certo? Ou seja, a generalidade aqui vai ser que A não necessariamente 2, pode ser 3, 5, qualquer número real positivo, sempre aceita raiz quadrada. Tá bom? Ok. Tá claro, então? Então, Alguma dúvida? Não, professor, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu entendi. Mas, Fazer é outra história, né? Dar uma olhada aí nas notas, né? Claro que sim. Tá. Muito bem. A próxima aplicação é a famosa densidade dos números racionais dentro dos reais, né? Olha, o que significa para você que um negócio é denso? O que é denso? cheio, né? Ele tem mais massa e menos volume. Ele é mais denso. Certo, desde uma perspectiva física, né? Bom, no caso aqui dos reais e os racionais, intuitivamente significa que sempre em qualquer intervalo que você der, sempre existe pelo menos um racional. Entendeu? Sempre, sempre. Entre dois números reais quaisquer, sempre existe um número racional intermediário. Tá bom? Certo. Então, o enunciado formal, né? Seja y dois números reais, né? Com a propriedade que x é menor que y. X é menor que y. Então, entre x e y, você consegue achar um racional. Tá certo? E aqui a prova é feita em vários casos, né? A primeira é quando x é maior que zero. Mas aqui explicar melhor quadro, tá bom? Então vamos lá aqui. Vamos para o quadro. Cadê quadro? Cadê você? Tá aqui o quadro. Tá aí vendo o quadro? Estamos. Sim. Tá. Então, sejam x e y reais, né? De tal forma que x é menor que y. Então, existe um racional, né? Tal que x é menor que r e é menor que y.
Olha, se você achou um racional, você achou infinitos racionais. Sabe por quê? Porque você poderia aplicar a mesma propriedade a esses dois caras. Então, entre os caras, existiria outro racional. E assim, entre esses dois caras, outro racional, e assim continuaria um processo. Então, intuitivamente, você consegue uma sequência de racionais que se aproximam de X. Tá bom? Vou explicar isso aqui daqui a pouco. Vamos provar aqui primeiro, tá bom? Deixa aí, então, provar. Então, como eu já disse, a prova vai ser feita por caso, tá? Tá? Prova. Então, por casos. Caso 1. Os outros casos vão ser feitos em função do caso 1. Então, o caso 1, digamos, é o mais importante. Se a gente entender esse caso, tranquilo. Então, suponha, inicialmente, que x é maior que zero. Tá bom? X maior que zero. Então, aqui a gente tem 0, aqui está x e aqui está y. Beleza? Bem, como x menor que y, então y menos x é positivo. Beleza? Como eu quero achar um racional, esse racional tem que ser um quociente de 2 inteiros. Perfeito? Tá. Então, a primeira coisa que eu vou aplicar é a propriedade arquimediana. Pela propriedade arquimediana, esse natural, tal que 1 sobre n é menor que y menos x. Perfeito? A propriedade arquimediana, não é isso? Bom, e em consequência, deixa eu ver como é que é isso aqui. Certo. Então, multiplicando por n aqui, a gente vai ter 1 menor que ny menos nx, e então nx mais 1 menor que ny, tá bom? Vamos guardar isso daqui. Primeira coisa. Perfeito? Vamos guardar isso daí. Então, a gente achou um natural com essa propriedade, graças à famosa propriedade arquimediana. Agora, o último corolário que a gente mostrou na aula passada foi sobre a existência de um maior inteiro. Não é isso? O maior inteiro. Então, o maior inteiro é o seguinte, né? Como vou aplicar a esse cara aqui, ó, nx é maior que zero, né? Estamos assumindo que x é positivo, n é um natural. Então, nx é maior que zero. Então, pelo último colorário, existe um cara natural, certo? Tal que m menos 1 é menor ou igual que esse nx, menor que m. Ou seja, esse rapaz, m menos 1, seria o famoso maior inteiro de nx. Tá ok? Certo. E então, daí, a gente vai ter, somando 1, né? Somando 1, m vai ser menor ou igual que nx mais 1. Eu acho que eu vou brincar com esse daqui apenas, por enquanto, não sei. Somando 1, né? Eu vou ter essa relação aqui. E também teremos essa outra relação, né? O candidato a ser o racional vai ser m sobre n, tá bom? Então, chama esse daqui 2 estrelas. Então, de estrela e 2 estrelas, por transitividade, a gente vai ter que m
que é menor ou igual que nx mais 1, que por sua vez é menor que ny. Então, a gente vai ter que m menor que ny. Tá certo? Sim. Tá certo? Tá. Em consequência, né, m sobre n é menor que y. Esse m sobre n é o cara, é o quem que O precisamos. racional. É o racional. Mas a outra vai ser por causa disso daqui, ó, dessa parte aqui, dessa parte. Desculpa aí a bagunça, mas são as ideias, né? Olha, dessa outra parte aqui, nx menor que m, se você passar a dividir n, você vai ter essa outra relação. Tá bom? Então, juntando, a gente vai ter x menor que m sobre n, menor que y. Então, esse é o cara, o racional que a gente precisa. Achamos um racional entre x e y. Tá, beleza? Ok, Tá claro? sim. Sim, todo mundo entendeu? Sim, professor. Muito Beleza. bem. Entendi. Então, tá. Podem perguntar. Então, agora, os outros casos, né? Trabalhamos com x maior que zero, então, a seguinte possibilidade é x igual a zero, e a outra é quando x é menor. Se x for igual a zero, bom, então, nesse caso, a propriedade arquimediana, diz que existe, pela propriedade arquimediana, existe um natural, né, cujo inverso seja menor que y. E, obviamente, 1 sobre n vai ser maior que zero, que é meu x. Tá bom? Então, esse cara vai ser o racional. Esse é o racional que você estava procurando. Tá ok? Então, se x é zero, é tranquilo, né? Tá bom? X é Sim. zero, tranquilo. Né? A propriedade arquimediana já resolve o nosso problema. Bem, o que acontece no caso 3, né, quando x é negativo? Tá, vamos lá, então. Terceira possibilidade é que se x é negativo. Olha, se você dá uma olhada no livro do Bartol, ele somente faz a prova no caso x maior que zero. Ele diz, sem perda de generalidade, você pode assumir que x é maior que zero, né? Mas ele, entre parênteses, pergunta, why? Por quê? Né? Por quê? Aí você deixa ao leitor, né, explicar o porquê. Então, a gente está fazendo aqui a prova completa, né? Depois ele deixa como exercício, inclusive, completar a prova, né? Olha, bom, aí eu escrevi o seguinte, nesse caso, há três possibilidades, certo? Estamos aqui, x maior que zero. Então, caso A, né? Vou brincar agora com y. O que acontece se y for maior que zero? Né? Porque eu não sei nada sobre y, apenas sei que y é maior que x, isso aí eu sei. Então, aqui estaria zero, aqui estaria meu x, segundo, né? E aqui estaria y, tá bom? Então, basta tomar o zero como racional, beleza? Porque o racional estaria entre x e y. Zero não é racional, ele satisfaz isso aqui, perfeito? Possibilidade B é que y seja zero. Se y é zero. Ah, tá. Então, o que temos aqui? X aqui e y é zero aqui.
Bom, se y é zero, x como x é negativo, então a propriedade arquimediana, né, pela propriedade arquimediana, existe um cara natural cujo inverso é menor que um positivo, menos x, perfeito? Menos x, certo? Porque como x é negativo, menos x seria positivo. E então, x seria menor que menos 1 sobre n, certo? Trocando. E como y é zero, esse aqui é menor que zero, que é meu y aí. Então, esse aqui seria meu racional. Esse aqui é o racional que eu estou procurando. Esse seria o racional. Porque o racional estaria entre x e y. Tá bom? E, finalmente, caso C, dentro do caso de que x é negativo, se y é negativo. Ah, tá. Então, aí você vai ter o seguinte: x aqui, y aqui e o zero aqui. Tá bom? Então, o que a gente pode fazer é usar o caso 1, como eu já disse. Por quê? Olha, se isso aí acontece, então, se eu multiplicar por menos, a situação seria a seguinte: menos y estaria aqui, menos x estaria aqui, certo? E o zero estaria aqui. Não é isso? Se tanto x como y são negativos, os opostos seriam positivos. Beleza? Pelo caso 1, aqui aplico o caso 1. O caso 1 foi quando eu tinha dois caras positivos, então eu conseguia um racional aqui. Não é isso? Existe um racional. Então, você vai ter menos y menor que r menor que menos x. E então, multiplicando por menos, seria x menor que menos r menor que y. E então, esse daqui seria o racional que eu estou procurando. Porque como r racional, né, r racional, menos r também é racional e está entre os dois caras. Tá bom? Isso aí mostra... Pode deixar. Tá bom? Não. Então, esse cara aqui, isso aí finaliza, então, a prova, tá certo? Exato. Ok. Tá claro? Tá. Sim. Ok. Bem, então, deixa eu explicar, então, esse negócio que eu tinha falado de... usar a densidade... Usar a densidade... Dos racionais. Aqui, ó. Então é o seguinte, eu tenho um número racional, digamos, né? Número racional, x, né? E aqui tenho, bote qualquer outro cara, por exemplo, x mais 1, por exemplo, tá bom? Então eu consigo um racional aqui, R1. Tá certo? Um racional R1. Tá? Agora, entre esses dois racionais, aliás, entre esses dois números, x e R1 aqui, você consegue outro racional. Outro racional. Tá certo? E agora, brincando de novo, entre x e esse racional R2, você consegue R3. E assim vai. R4. Então, o que significa? Você
está conseguindo uma sequência Rn de números racionais, tal que Rn converge para x. Tá bom? Moral da história. Todo número real é um limite de uma sequência de números racionais. Sempre existe. E essa sequência não é única, né? Porque você pode escolher, por exemplo, eu tomei aqui x mais 1, eu poderia tomar x mais 1 sobre 2, aí escolher outro racional. Entendeu? Sempre existem racionais. Eu não quero escolher esse, escolho esse. Sempre há irracionais. O importante é que todo número real pode ser aproximado por números racionais. Existe uma sequência de números reais, números racionais, desculpe, que converge para número real x. Para número real x. Perfeito? Certo? Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo. Por enquanto, tranquilo? não, você está tranquilo. Tá. Agora, os irracionais. Bom, os irracionais, eles formam o complementar do conjunto dos números racionais, certo? E eles também são densos. Então, sejam dois números x e y, melhor vou colocar, desculpa aqui, dois números reais com essa propriedade. Então, você pode escolher um irracional, chamar de I, um cara que está em R menos Q, um irracional, né? Um irracional. Os caras que não estão no racional, nós chamamos de irracional. Tal que x menor que I menor que Y. Certo? Como a gente prova isso aqui? Esse aqui é um colorário, na verdade. Um colorário. Como a gente vai provar isso? Bem, a primeira coisa é que como x menor que y, se a gente dividir por raiz de 2, isso aí seria verdade, né? Certo? Raiz de 2. Nós sabemos que raiz de 2, já sabemos que raiz de 2 é um número real, não é isso? Mas sabíamos que ele não é racional. Não é isso? Então, ele é um irracional. Perfeito. Mas esse daqui continua sendo um real, este aqui continua sendo um real. Entre esses dois números, posso achar um racional. Então, existe um racional, beleza? Entre esses dois caras. Tal que x sobre a raiz de 2 é menor que r menor que y sobre raiz de 2. Tá bom? Ok. Eu já falei que se existir um racional, existem infinitos, não é isso? Então, podemos escolher um racional diferente de zero. Vocês vão ver por quê. Tá? Um racional diferente de zero com essa propriedade. Entre os dois caras. Então, multiplicando por raiz de 2, né, porque eu quero entre x, então teria esse daqui. X menor que r raiz de 2, menor que y. Tá bom? E agora, esse cara seria o quê? Irracional. Irracional, certo? Isso aí faltaria justificar aqui, né? O cara esse seria irracional, porque como R, veja bem, como R é racional diferente de zero, então R raiz de 2 não pode ser racional. Por quê? Se R sobre raiz de 2 fosse racional,
se esse daqui fosse racional, nos racionais eu posso dividir. Então, por exemplo, 1 sobre R multiplicado. O produto de dois racionais é racional. Exato. Não é só? Isso. Mas esse daqui seria a raiz de 2. Então, eu teria que raiz de 2 é racional. Mas sabe por que eu consegui dividir aqui? Justamente porque R é diferente de zero. Uhum. Então, veja bem, por isso que escolhemos aí R diferente de zero. Porque se R fosse zero, R por raiz de 2 seria zero, e zero seria racional. Então, você não pode dizer que ele é irracional. Uhum. Entendeu? Mas isso é possível, porque como existe um cara racional, então existem infinitos. Beleza? Então, esse aí mostra a densidade dos números irracionais. Tá bom? Bem, mas então, a pergunta agora existem mais racionais ou irracionais? Tá entendendo? Existem mais racionais ou irracionais? Irracionais. Isso aí tem a ver com o negócio de enumerabilidade, tá bom? Vocês têm ideia do que significa enumerabilidade? Tem a ver com a contagem dos elementos. Sim, essa é a ideia. Cardinalidade. Cardinalidade. Tá, então formalmente, o que significa isso? Um conjunto ele é numerável quando ele pode ser relacionado, né, se os elementos podem ser relacionados com o conjunto dos naturais, né, com, assim, em sequência. O primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto, eu acho que era isso. Função objetora, né? Uma função objeção. Isso. Tá, essa parte aí não está escrita, mas deixa aqui explicar então no quadro, tá bom? Deixa eu ver aqui, vamos ao quadro. Beleza. Vamos ao quadrinho, tá? Vamos dar as ideias. Primeira coisa aqui, formalmente, certo? Seja A um conjunto qualquer, né? A um conjunto, tá bom? Conjunto, né? Então, dizemos que A é numerável, infinito, na verdade, infinito é enumerável, se existe uma função dos naturais para A bijetiva, tá bom? Isso. Basta que exista uma função bijetiva, não interessa a natureza, tá? Ou seja, injetiva significa que bijetiva tem que ser injetiva e sobrejetiva, ou seja, o conjunto imagem tem que ser tudo, e dois caras diferentes vão ter imagens diferentes, isso é a injetividade, certo? Então, obviamente, pela definição, N é numerável. N é numerável. Tá bom? Por que N é numerável? Basta considerar a função identidade. A função... desculpa aqui, N. A função identidade, entendeu? Aqui você bota a função identidade dos naturais. Ou seja, a cada N faz corresponder ele mesmo, identidade. Isso aí, obviamente, é uma objeção. Não é isso? N é numerável, contável, certo? Perfeito. Os inteiros é um conjunto enumerável. É enumerável. Por quê? Os inteiros, vamos ver aí qual seria a ideia aqui. Como a gente mostra aqui, existe uma objeção.
certo? Ou seja, poner em correspondência. Olha, aqui vai estar a ideia, né? Aqui vai estar a ideia. Aqui estão os naturais. Então, aqui estão naturais. 1, 2, né? 3, né? E assim vai. 4, e blá, 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 blá. Os inteiros, eles formam aparentemente um conjunto maior, né? 1, 2, porque além dos naturais, né? Temos também o zero e temos também os negativos. Entendeu? E agora? E agora, como faríamos? Olha, o que a gente pode fazer é, olha, aos ímpares, podemos fazer corresponder os negativos. Que tal? A esse ímpar 1, vamos fazer corresponder isso daqui. A esse 3, vamos fazer corresponder isso daqui. Aqui estaria o 5, né? Vamos fazer corresponder isso daqui. E ao 7, né? Opa, aqui estaria 4, 5, o 7 faríamos corresponder menos 4 e assim vai, tá bom? E aos pares, por exemplo, ao 2, vou fazer corresponder o 0. Ao 4, eu vou fazer corresponder 1. Ao 6, eu vou fazer corresponder o 2 e assim vai. Ok? Ao 8, o 3 e assim vai. Isso aí, veja, intuitivamente é uma objeção, não é isso? Porque cada elemento, este daqui são naturais e este daqui são os inteiros. Então, aparentemente, a cada elemento de N, estou fazendo corresponder um único inteiro de maneira biunívoca. Quer dizer, dois naturais diferentes têm imagens diferentes, certo? E aqui embaixo está fechado tudo, né? Não sobra ninguém, tá bom? Mas formalmente, tá entendendo essa ideia? Sim. Estou sim. Mas formalmente, como a gente formaliza isso aqui? Deixa aqui apagar essa partinha para a gente formalizar. Tá, então guarda essa ideia aí. E aqui vamos formalizar. Então temos os naturais. Veja quem está fazendo essa função. Olha, pegamos um natural qualquer e temos que fazer corresponder, sei lá, o inteiro. Como? Primeiro, a gente brincou com os ímpares, não era? Se N for um cara da forma 2K menos 1, o ímpar eu fazia corresponder os negativos, tá certo? Por exemplo, a 1 eu fiz corresponder menos 1. Quando N vale 1? Quando K vale 1, não é isso? Quando K vale 1, certo? Alô? Ok, professor. Ou seja, este daqui, quando N é ímpar, estou fazendo, veja bem, quando N é ímpar, esse ímpar 1, estou fazendo corresponder o menos 1. Ao ímpar 3, estou fazendo corresponder o menos 2. Ao ímpar 5, o menos 3. Certo? Então, esse ímpar 3, se formou quando K é 2. Certo? Quando K é 2. E a esse estou fazendo corresponder menos 2. Então, realmente, estou fazendo corresponder esse menos K. Veja bem se está correto isso daí. Quando K vale 1 aqui, é 2 menos 1. 1. Faz corresponder menos 1. Quando K vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3, estou fazendo corresponder o menos 2. Não é isso? Isso. Sim. Tá. E quando N é 2K,
quando n 2k, ou seja, os pares, que seriam esse, opa, o que aconteceu aqui? Isso aqui, 6 aqui, né? Estou fazendo corresponder o quê? Os naturais. Ao 2, estou fazendo corresponder o 0, ou seja, quando k vale 1, estou fazendo corresponder 1 a menos. Então, seria k menos 1. Tá bom? E então, você pode mostrar que isso aí é uma objeção. Ou você pode mostrar a inversa. Sim, uma coisa. Uma função é objetiva, por definição, se ela é injetiva e sobrejetiva. De maneira análoga, equivalente, desculpa, uma função é bijetiva se somente se ela possui uma inversa. Ou seja, uma função que ao fazer a composição dá a identidade. Tá bom? Então, esse aqui é chamado, sim, vou construir a inversa. Certo? Vou construir a inversa. A inversa. Então, como seria essa inversa aqui, ó? Pegue um inteiro m, certo? O inteiro m e faça corresponder o seguinte. Quando o inteiro é negativo, aos negativos, inclusive o zero, não, aliás, os negativos mesmo estão fazendo corresponder os ímpares, não é? Não foi? Os ímpares. Isso. Daqui, aos negativos, né? Então, aqui, possibilidade 1. Opa. Se m é menor que 0, se m é menor que 0, por exemplo, menos 1, então, menos m será positivo. Então, vou fazer responder 2 vezes isto. Ou este ímpar aqui, ó. Menos 2m menos 1. Estaria correto? Por exemplo, quando m é menos 1, você teria aqui menos 2 por menos 1 seria 2, menos 1, 1. Quando m é menos 2, aqui seria 4 menos 1, 3, o próximo ímpar, tá bom? Isso aí. E se m é maior ou igual a 0, eu faria corresponder o 2m. Mas quando m 0, 2 por 0, 0 não é natural, então somado 2. Né? O seguinte, quando m 0, 2 mais 2, 0 mais 2, quando m vale 1, então seria 2 mais 2, 4, e assim vai. Essa é a inversa. Beleza? Ok. Sim, ok. Bom, então temos que os racionais, os inteiros são enumeráveis, né? Bom, pode-se mostrar também, mas não é tão fácil, por exemplo, já. Depois eu vou explicar a vocês formalmente que esse conjunto aqui, n por n, também é numerável. É numerável. Esse é um negócio bastante interessante, que justamente quem começou a falar dessas coisas de numerabilidade foi o famoso matemático alemão Georg Cantor, né? Então, quando ele falava dessas coisas, o pessoal não acreditava, né? Porque n, né? Pares, e como é que esse daqui vai ter a mesma cardinalidade que naturais, né? Então, não é tão intuitivo assim, né? Depois, na próxima aula, eu vou dar uma prova desse negócio, né? De que isso daqui. Inclusive, você pode dar uma olhada no livro do Bartol, eu acho que está no apêndice, onde mostra formalmente, né, que isso daqui é numerável. E isso serve para mostrar que
esse conjunto de racionais também é enumerável, tá bom? É enumerável. Então, esse daqui vai ser enumerável. Mas nós vamos provar que esse conjunto aqui não é enumerável. Não é enumerável. Tá bom? O conjunto dos números reais não é enumerável. Tá bom? Isso aqui a gente vai provar. Agora eu vou falar qual vai ser a estratégia para mostrar isso aí. Bem, a união, se você tem A e B enumeráveis, então a união B vai ser enumerável. Tá bom? Isso aí é uma propriedade. Então, veja bem, se os irracionais, este aqui é um chamado irracionais, que a diferença, né, R menos G, for enumerável, então a união dos irracionais, só para parar aqui, a união é irracionais. Cara, não está colando aqui. Calma, aqui a messinha não atrapalha. Então, a gente teria que os irracionais, união com racionais, que é os reais, seria numerável. Não é isso? Mas não é. Aqui é uma contradição, porque nós vamos provar que este conjunto aqui não é. Se esse daqui for como esse é, então os reais seria, mas não é. Então, os irracionais não é. Intimamente você não pode indexar ele usando os naturais. Você não pode dizer, esse é o primeiro elemento, esse é o segundo, ou esse é o terceiro. Nos racionais, por incrível que pareça, você sim pode fazer isso. Você vai dizer, esse aqui é o primeiro racional, pode dar uma ordem, entendeu? Esse é o primeiro racional, esse é o segundo, o terceiro, e assim vai. Porque tem uma vijeção com os naturais. Mas, então, esses racionais que vão para os buracos dessa reta numérica, né, que existem graças ao axioma do Supremo, eles estão em maior quantidade, certo? Porém, a gente conhece menos eles que os racionais. Mas isso também não é um grande problema, porque, afinal, as coisas práticas, né, que o pessoal trabalha, o pessoal da matemática aplicada, por exemplo, nunca trabalha com irracionais. Eles trabalham com aproximações, eles trabalham com racionais, eles trabalham no mundo discreto, que é os racionais, entendeu? Mas não é um problema, porque todo número real pode ser aproximado por uma sequência de números racionais, entendendo? E outra coisa também, assim como a gente mostrou, do mesmo jeito, pela densidade dos racionais, que todo número real aproximado por racionais, você pode mostrar todo número real pode ser aproximado por números irracionais. E o processo é o mesmo, ou seja, todo número real é limite de uma sequência de números irracionais. Tá bom? Bom, então aqui, voltando aqui, qual seria então, ou qual vai ser a estratégia para a gente mostrar que os reais
não é numerável. Existem duas possibilidades. A primeira dela é mostrar que o intervalo entre 0 e 1 não é numerável e mostrar uma objeção entre esse intervalo e os reais, certo? Isso aí é uma possibilidade. E então aplicar o chamado método diagonal de Cantor. Isso aí a gente vai fazer. E a outra estratégia é interessante, demonstrar o famoso teorema dos intervalos encaixados ou encaixantes. Tá bom? Deixa eu ver qual é Encaixantes. a terminologia. Encaixante, tá? Então, a gente vai mostrar esse teorema aí dos intervalos encaixantes, que vai ser uma consequência do axioma do supremo. E depois da gente ter apresentado isso aí, então mostraremos a não enumerabilidade dos números reais. Tá bom? Ok. Então, Ok, professor. pessoal, na quarta-feira, a gente se pode juntar no horário 19 horas? Sim, por mim tudo bem. Pode ser. Bem tranquilo.